Olá pessoal, tudo bem? Professor Juliano de Física e essa é a terceira aula de calorimetria. A gente vai estudar agora o diagrama de fases. O que seria o diagrama de fase e para que ele serve? Então, o diagrama de fase ele esclarece, ele mostra para a gente que a variação de pressão interfere nas temperaturas de mudança de estado. Então, se eu mudar a pressão sobre determinada substância, eu posso variar a temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição, e aí a mudança de estado físico ela pode simplesmente acontecer por essa variação de pressão, sem necessidade da gente variar a temperatura. E, por exemplo, a gente tem, ao nível do mar, uma temperatura de fusão para água de 0 graus Celsius e de ebulição de 100 graus Celsius. A nível do mar, quando a pressão é igual a 1 atm. Se a gente vai para altitudes, se a gente vai para lugares mais altos, essa temperatura de fusão e de ebulição ela pode variar. Então, por exemplo, no pico do Monte Everest, a temperatura de ebulição é 72 graus Celsius. Então você vai fornecendo energia para a água, ela vai aumentando a temperatura, quando chegar em 72 graus Celsius ela começa a mudar o estado físico. E a temperatura de fusão, em vez de ser de 0, ela vai para 10 graus Celsius. Então eu posso alterar a pressão sobre a substância e posso facilitar a fusão e a ebulição. Como é que funciona e como é esse diagrama de fases? E o diagrama de fases que eu trouxe para vocês, de uma substância comum, ele é um gráfico, na verdade, de pressão por temperatura. A pressão pode ser medida em atms, milímetros de mercúrio, a temperatura pode ser medida em Kelvin ou graus Celsius. O importante é que ele tem 3 áreas, 3 regiões. Essa região e essa região. Nessas 3 regiões a gente vai localizar a substância no estado sólido, líquido e gasoso. E a gente tem 2 temperaturas importantes, pessoal. Essa aqui, que é o ponto de convergência das 3 curvas, e essa aqui, que é um ponto delimitante de uma situação que a gente vai estudar daqui a pouco. Essa primeira temperatura era chamada de temperatura tripla e a segunda temperatura chamada de temperatura crítica. Então nessa primeira região a gente tem substância no estado sólido. Então qualquer conjunto de pressão e temperatura aqui nessa região caracteriza a substância no estado sólido. Qualquer conjunto de pressão e temperatura nessa região caracteriza o estado líquido e nessa região aqui, bem grandona, vai caracterizar o estado gasoso. Agora, existe uma diferença entre a substância no estado gasoso, que ela pode ser de vapor ou gás. Qual é a diferença entre elas? Quando eu mudo a curva, quando eu passo de uma curva para outra, essa primeira curva aqui, ela é a curva 1, que a gente chama de curva de fusão-solidificação. Se eu venho para cá, a gente muda o estado físico de sólido para líquido. Se a gente sai dessa curva, dessa região e vem para cá, passando pela segunda curva, é de vaporização-condensação. Então, se a gente passar do estado líquido, estando no estado líquido, passar por essa segunda curva, a gente muda a substância para o estado gasoso. Agora, o gasoso, como eu disse para vocês, ele pode ser dividido em gasoso vapor, gasoso gás. Qual é a diferença entre eles? O vapor, pessoal, ele com simples aumento de pressão sobre a substância, eu também consigo passar pela curva. Então, com o aumento de pressão, aquela substância ela torna-se líquida. Se a gente fizer isso com o estado gasoso, como a curva ela termina nesse pontinho aqui, eu não consigo, aumentando a pressão, transformar aquele gás em líquido. Então essa é a diferença básica. O vapor ele passa para líquido por compressão, por aumento de pressão. O gás, não. Eu posso aumentar a pressão sobre ele, eu vou ter que variar a temperatura para ele voltar para o estado líquido. Tá certo? Então, essa curva 3, ela vai fazer a passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente, é a curva de sublimação. Ou ressublimação, que é a volta da substância do estado gasoso para o estado sólido. Esse pontinho aqui, o ponto de convergência que eu falei para vocês das 3 curvas, é o ponto triplo, por isso que eu chamei de temperatura tripla. E esse ponto aqui é chamado de ponto crítico. Você vê que a curva ela termina no ponto crítico, então ela não continua.
Isso faz com que a substância que esteja do lado direito do ponto crítico, ele não mude o estado por compressão. Agora, se ele estiver no estado gasoso, no formato de vapor, por compressão eu posso transformar em líquido. Então, essas três curvas, elas indicam a mudança de estado da substância, né? E se eu caminhar, se eu percorrer a curva, né, aumentando a pressão ou diminuindo a pressão, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura de fusão-solidificação. A mesma coisa eu posso fazer na curva 2. Se eu aumento a pressão sobre a substância, eu aumento a temperatura de vaporização ou condensação. É assim que a gente vai usar essa curva, para saber, primeiro, a passagem dos estados, né, sólido, líquido, gasoso, por variação de pressão ou por variação de temperatura, e também é utilizada para entender o comportamento da temperatura de fusão e de ebulição da substância quando a gente varia a pressão sobre ela, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma substância que tem esse conjunto de pressão e temperatura, se eu diminuir a pressão, né, indo para cá, eu transformo o líquido no estado gasoso, o líquido em vapor. Se eu aumentar a pressão sobre a substância, eu volto e transformo novamente a substância no estado líquido. Então, essa curva ela permite a gente fazer esse estudo de mudança de estado e de mudança de temperaturas no ponto de mudança de estado físico. Então, PC é o ponto crítico e PT é o ponto triplo. Para substâncias anômalas, pessoal, a gente tem uma mudança nas curvas, né? Essa aqui é um diagrama de fases para a água. Então, a água, você veja só que no gráfico anterior, a gente tem a curva voltada para a direita. No caso da água, a curva está voltada para a esquerda. Isso faz com que a quantidade de substância no estado líquido, né, seja maior, o conjunto de pressão e temperatura para o estado líquido seja maior. Então a possibilidade de você encontrar água no estado líquido é bem grande, em detrimento do estado sólido e do estado gasoso. Tá certo? Bom, essa curva é voltada para a esquerda e quando a gente aumenta a pressão, o que acontece com a temperatura, pessoal? A temperatura ela vai aumentando, como eu disse para vocês, quando a gente diminui a pressão, né? Então, por isso que eu falei que lá no Everest, quando você vai para altitudes maiores e o ar fica rarefeito, fica com menos ar, a pressão é menor e a gente tem um aumento na temperatura de fusão. A água ela vai acabar virando gelo a uma temperatura muito superior a 0 graus Celsius. A 5, 10 graus Celsius, a gente já tem gelo nessas altitudes, tá certo? E aqui, se a gente percorrer a curva de vaporização-condensação, se a gente diminuir a pressão sobre a substância, a gente vai ter uma diminuição na temperatura daquela curva, ou seja, a temperatura de ebulição. Então, por isso que eu falei também que quando a gente vai lá para o Everest, a temperatura de ebulição diminui e acaba ficando em 72 graus Celsius. Tá certo? Então, a diminuição da pressão, ela acarreta um aumento na temperatura de fusão e uma diminuição na temperatura de ebulição. Como no primeiro exemplo que eu dei para vocês lá no nosso primeiro slide. Tá certo? O ponto triplo da água, esse pontinho aqui, o PT, né, ele acontece quando a gente tem as três substâncias no estado, a substância nos três estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso juntos. Por isso que é chamado de ponto triplo. Eu tenho o estado sólido, líquido e gasoso. E aí a gente tem para a água a temperatura tripla igual a 0,01 graus Celsius e a pressão tripla em 0,006 atm. Esses são valores muito exatos. Se você conseguir em laboratório, você vai ver dentro do recipiente as três fases da matéria juntas, né? Isso significa ponto triplo, tá certo? Vamos resolver esse exercício aí que diz o seguinte: a tabela abaixo mostra os valores da temperatura de ebulição da água em função da pressão e que a água está sendo submetida. Com base na tabela e nos conhecimentos de calorimetria, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, então, dá uma olhadinha na tabela, pessoal. O que está acontecendo com a pressão à medida que a gente vai, né, indo para cá, ó.
A pressão ela está aumentando, tá vendo? 0,4, 1 atm, 2 atm, 5 atm, 10 atm. E a temperatura de ebulição, o que está acontecendo? Ela está aumentando, é isso que eu acabei de falar para você. Se eu diminuir a pressão, eu diminuo a temperatura de ebulição. Então ela entra em ebulição numa temperatura menor. Por exemplo, dentro da panela de pressão, a temperatura de ebulição é 120 graus Celsius. Por quê? Ali a gente tem uma pressão aproximadamente igual a 2 atm. Por isso que os alimentos eles cozinham mais rapidamente, né? Porque a temperatura é maior, muito maior que 100 graus Celsius, né? Chega a 120 graus Celsius de temperatura. Se eu aumentasse ainda mais essa pressão, a temperatura de ebulição aumentaria ainda mais. A primeira afirmativa diz o seguinte: quanto maior a altitude local, menor será a temperatura de ebulição da água. O que você acha? Aumentando a altitude, o que acontece com o ar? Ele fica rarefeito, a pressão diminui. Se a pressão diminui, então a temperatura de ebulição ela vai diminuir também. Então, se ele falou, quanto maior a altitude local, menor será a temperatura de ebulição, essa primeira afirmativa está verdadeira. Segundo, quanto maior a pressão exercida na água, maior será a sua temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão exercida na água, maior a temperatura de ebulição. A tabela mostra isso, pessoal? É uma leitura de tabela. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. Correto? Então essa aqui também é verdadeira. Terceiro, em uma panela de pressão, a temperatura da água no estado líquido não poderá ultrapassar os 100 graus Celsius. Como eu falei para vocês, a pressão dentro de uma panela de pressão chega a 2 atm, então a temperatura chega a 120 graus Celsius. Pode sim, professor. Então essa está falsa. 4. A pressão de 0,474 atm, 0,474 atm, a temperatura de 90 graus Celsius, a água estará no estado líquido. Amigo, se a temperatura de ebulição é 80 a 90 graus Celsius, ela está totalmente no estado gasoso. Então essa aqui é falsa, portanto a alternativa correta é 1 e 2, correta? A. A próxima questão diz o seguinte: qualquer substância pode ser encontrada nos estados ou fases sólido, líquido ou gasoso, dependendo das condições de pressão e temperatura a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico pressão por temperatura, conhecido como diagrama de fases, como mostra a figura abaixo. Acabei de falar isso para vocês. Para uma substância qualquer. As regiões de existência de cada fase estão indicadas por S, L e G. E os pontos A, B, C e D indicam 4 estados distintos, P e T. Então aqui, a gente tem um ponto triplo, né? Ponto A. Aqui a gente tem o ponto D no estado sólido. Aqui a gente tem o ponto C no estado líquido. Aqui a gente tem o ponto B no estado líquido. E só, né? Aí ele fala assim, considere as seguintes afirmações. Primeira, a substância não pode sublimar se submetida a uma pressão constante maior que PA. Cadê o PA? Está aqui, a pressão do ponto A. Se eu submeter isso a uma pressão maior, eu vou passar pela curva de sublimação, pessoal? Claro que não. Essa aqui é a curva de sublimação. Então, se eu tiver uma pressão maior que A, a gente vai ter, não vai ter sublimação, portanto, é verdadeira. 2. A substância, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformação isotérmica ou isobárica. O que é isotérmica? É uma transformação que acontece com temperatura constante. Então, se eu aumentar a pressão sobre a substância, eu vou passar a curva de vaporização e ela fica no estado gasoso. Isso é uma isotérmica. Isobárica é quando a pressão é constante, eu também consigo mudar de lado, então ela vai mudar, passando pela curva de vaporização e vai sofrer, portanto, uma mudança de estado. Essa é verdadeira. 3. A mudança de estado de C para D, atenção, de C para D, para cá, passa a curva de solidificação, fusão-solidificação. Então ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. É isobárica e conhecida como solidificação. A pressão é constante, pessoal? É isobárica? Vai acontecer solidificação? Vai. Então essa terceira também é verdadeira. Então as 3 estão corretas, Alternativa E. 1, 2 e 3 corretas. Beleza? Bom, então isso aí é uma aula muito simples. O refrão da aula é a gente entender
que uma substância ela pode mudar o estado físico dela simplesmente com variação de pressão. Na aula anterior, a gente tinha estudado a mudança de estado físico com variação de temperatura, né? Nesse caso, a gente vai poder também variar a pressão sobre ela, alterando o estado físico da substância. Ok? Pessoal, um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.